Olá, meu nome é Yara Célia, professora de língua portuguesa, e estamos aqui com uma dica para você que vai fazer a prova da PM do Maranhão. Uma dica quentíssima. É uma aula dica hoje, tá? De algo bem recente, uma questão que foi do TRF da primeira região, elaborada pelo CESP, mesmo elaboradora da PM do Maranhão. Foi uma questão que deixou algumas pessoas na dúvida quanto ao comando. O problema é que a pessoa quer ler e resolver na questão. Ela não tem esse conhecimento, era melhor que ela tivesse deixado em branco. Melhor deixar em branco e não perder aquela questão certa do que achar que só com a leitura você vai deduzir o conhecimento. Ok? Então vamos mostrar aqui. Ó. Foi essa a questão. Ó. Prova ocorreu dia 26 de novembro de 2017. Fresquíssima. A questão é essa. Apesar de a palavra eleita ser sinônima de elegida, a substituição daquela por esta comprometeria a correção gramatical do texto. Olha só, ele está dizendo que eleita e elegida são sinônimas. Mas o que eu penso de sinônimas? Se as palavras forem sinônimas, eu posso substituir. Ele está dizendo que elas são sinônimas, mas a substituição de uma por outra comprometeria a correção gramatical. Fica incorreta a substituição. Dá logo um chute na cabeça da pessoa, que a pessoa pensa, não, se elas são sinônimas, pode substituir, então está errado. Ou então, elas não são sinônimas e vai estar errado de qualquer forma, tá? Eu vou ler o fragmento em que ele está. Ó. Existem, no entanto, assuntos de grande repercussão política correspondentes a programas ou prioridades determinadas exatamente pela estrutura política eleita democraticamente pelo corpo social. Estrutura política eleita, estrutura política eleita, estrutura política eleita democraticamente pelo corpo social. E o tratamento de temas dessa natureza requer a solução de assistentes jurídicos nomeados para cargos de provimento em comissão ou a contratação temporária de profissionais alheios ao corpo permanente de servidores. Bom, era para ver se podia trocar uma pela outra. Eu posso te ajudar, ó. Já coloquei as duas aqui para você ler, tá bom? Eu tenho isso, ó. Estrutura política eleita democraticamente. Estrutura política eleita democraticamente. Posso trocar por estrutura política elegida democraticamente? Você gostou? Você acha que depende da sua leitura? É isso mesmo? Eu sinto muito, não depende. Ok, vamos à dica, tudo bem? Olha só. Essa dica aqui é muito importante. Vai um recado, inclusive nós utilizamos essa dica aqui no nosso aulão, agora em Imperatriz. Nós estamos com a nossa viagem para fazer revisões presenciais. Fizemos dia 2 uma revisão presencial em Imperatriz e nós demos essa dica. Mas agora vamos divulgar a dica para todo mundo, porque ela é muito importante, tá? Mas para quem quer ainda mais dicas de forma presencial, a Loja do Concurseiro estará fazendo uma revisão presencial agora, dia 9, em Timon. Bom, você sabe, né? Se você vai fazer prova em Caxias, ali pertinho, galera de Caxias, de Teresina, Grande Teresina, vamos lá em Timon para pegar dica ao vivo ali, pegar dica com a gente para já garantir as questões da prova, tudo bem? Essa questão nós vimos na revisão presencial de Imperatriz. Agora, estou colocando para vocês porque ela é muito importante, exige um conhecimento. Vamos ao conhecimento. Ó. O particípio abundante tem duas formas. Sério? Ele tem uma forma reduzida e tem uma forma desenvolvida. É assim. Existe o particípio regular e o particípio irregular. O irregular é essa forma reduzida, ó. É o irregular. O regular é essa forma terminada em ado ou ido. Ado ou ido. Ado ou ido, tá? E aí, o que é que nós temos aqui, ó? Você conhece esses casos, ó. Lá é regular, irregular e aqui é regular.
A forma reduzida, por exemplo, eleito ou eleita, salvo ou salva, impresso ou impressa, aceito ou aceita, aceso, bento, são formas reduzidas. A desenvolvida é a regular, é elegido, salvado, imprimido, aceitado, acendido, benzido, tá? Aí a observação, uma não pode substituir a outra. Uma não pode substituir a outra. Uma não pode substituir a outra. Não pode. Por quê, Yara? Porque são assim, ó, são duas formas, tá? Uma forma é usada na voz ativa, a outra forma é usada na voz passiva. Então, são duas formas que têm usos distintos. Yara, elas são sinônimas? São. Por que elas são sinônimas? Porque são ambas particípio, são particípio. Então, como é o nome dessa forma? É uma forma no particípio. Então, ela tem o mesmo nome. Só que uma forma é regular, a outra forma é irregular, tá? Só que eu não posso substituir. Impresso por imprimido. Não. Entregue por entregado. Não. Yara, mas eu digo, eu tinha entregue e eu tinha entregado. Uma delas está errada. Ou você usa uma ou você usa a outra. Yara, como é que eu sei que forma eu uso? É assim, ó. O particípio reduzido, que é o irregular, ele é usado na voz passiva. O sujeito sofre a ação. E só com o verbo ser ou estar. Então é assim, ó. Verbo ser, ó. O prefeito foi eleito. A prefeita foi eleita. O documento estava salvo. A certidão estava salva. Concorda? Sacou? O prefeito foi eleito. O documento foi impresso. O documento foi aceito. Não é? O fogo foi aceso. São esses os verbos. O particípio desenvolvido, que é o regular, ele é usado na voz ativa. E o verbo auxiliar é ter ou haver. Então é assim, ó, ter ou haver, aduído, ter ou haver, aduído, ter ou haver. Porque o desenvolvido é o terminado em ado ou ido. Então é ter ou haver, aduído, ter ou haver, aduído, ter ou haver, aduído. Ela tinha elegido. Veja bem, não tem como dizer ela tinha elegida. Nem tem essa forma. Quando você tem ter ou haver, não pode ser ada. Só é ado, só é masculino, não flexiona. Porque na ativa o último não flexiona. Só na passiva que o último flexiona. Então veja bem, nem existe a forma elegida. Só existe a forma elegido. Veja bem o que eu tenho, ó. O prefeito, ele foi eleito. E ela tinha elegido o prefeito. Para eu usar o elegido, tem que ter o auxiliar ter ou haver. Ó, o documento estava salvo e você havia salvado o documento. Então eu digo, ó, o documento foi impresso, eu havia imprimido o documento. O documento foi aceito, eu havia aceitado o documento. Sacou? Então, voz passiva, forma reduzida. Voz ativa, que é acompanhado de ter ou haver, aduído. Ter ou haver, aduído. Ter ou haver, aduído. Eu tinha imprimido. Eu havia salvado. Eu tinha aceitado. Eu havia benzido. Ter ou haver, aduído. Ter ou haver, aduído. Ter ou haver, aduído. Então, fica um recado. Essas formas são sinônimas? Sim! Podem ser trocadas umas pelas outras? Não! Por quê? Porque uma está na voz ativa, outra está na voz passiva. Uso a forma reduzida na passiva e a desenvolvida na ativa. Fico de olho no verbo que vem antes. Ser ou estar reduzida. Ser ou estar reduzida. Ser ou estar reduzida. Ter ou haver, aduído. Ter ou haver, aduído. Eu tinha salvado, eu havia imprimido. Ok? Então tá. Levando essa dica em conta, a gente volta para cá para a questão. A questão ela diz o seguinte: apesar de a palavra eleita ser sinônima de elegida, aí eu vou me lembrar, opa, isso é reduzido e é desenvolvido, é o famoso entregue e entregado. Entregue e entregado são sinônimos. Ah, Yara, então eu posso dizer eu tinha entregue ou eu tinha entregado? Nananina, não.
entregue reduzido só com o sujeito sofrendo a ação. Entregado com o sujeito praticando. Olhando para o verbo que vem antes, entregue com foi ou está. O documento foi entregue, o documento estava entregue. Entregado com ter ou haver. Eu tinha entregado, eu havia entregado. Então, eu não posso dizer eu tinha entregue. Está errado. Eu não tinha entregue nada, eu tinha entregado. Ó. Foi entregue, reduzido. Tinha entregado, ter ou haver, aduído. Ter ou haver, aduído. Mas entregue e entregado são sinônimos, tá? Assim como eleito e elegido. Eleito e elegido são sinônimos, tá? Mas a substituição de uma por outra comprometeria a correção? Sim, compromete a correção. São sinônimas, mas compromete. Então, olha só. Quando ele diz estrutura política eleita, estrutura política eleita democraticamente. Essa estrutura política sofreu ou não sofreu a ação de ser eleita? Pois é, isso aqui revela uma voz passiva, né? Ela está sofrendo a ação. Então, eu não posso trocar pela outra. A outra eu só poderia usar se eu passasse para a voz ativa. Por exemplo, nós tínhamos elegido uma estrutura política democrática. Tínhamos elegido. Aí caberia. Ou seja, ela me disse que duas são sinônimas, sim, mas que a substituição de uma pela outra comprometeria a correção gramatical do texto, sim, o item estava certo, o item estava certo, porque eu não poderia fazer essa substituição. Ok, mas você vai fazer a prova do SESP, o SESP adora substituições, vamos dar um up às nossas dicas. Esse item já estava certo. Agora vai uma ressalva para quem quer passar, né? Todas as dicas aqui. Olha só. Atenção, o que é que nós dissemos? Você pode trocar, por exemplo, impresso por imprimido? Nunca. Aceito por aceitado? Nunca. Yara, mas não tem nenhuma exceção? Tem, sempre tem, né? Vamos à exceção. Olha o que você tem. Os verbos ganhar, gastar e pagar, eles são abundantes. Então, tem ganho e ganhado, gasto e gastado, pago e pagado. Te lembra que está no campo do dinheiro. Dinheiro, tá? Primeiro tu ganhas, aí tu gasta o dinheiro pagando aquilo que tu deves, sacou? Está no campo do dinheiro. Tá? Primeiro tu ganhas, depois tu gasta pagando aquilo que tu compraste, tá? Ganhar, gastar e pagar, ganhar, gastar e pagar. Eles são abundantes? Sim, que estão se tornando irregulares. Eles estão caminhando para ficar só com a forma reduzida, tá? Eles são os únicos verbos em que a forma reduzida pode ser usada tanto na voz ativa quanto na voz passiva com qualquer auxiliar. Aí eles podem, né? Então, ó, voz passiva com os auxiliares ser ou estar, ó, voz passiva. O prêmio foi ganho, ó, reduzido. Que nem o prefeito foi eleito, ó. O valor foi gasto, que nem o fogo foi aceso. A conta foi paga, que nem a criança foi benta, tá? Aí tá normal. A questão é que na ativa, o que a gente tem aqui? A regra geral me diz que é ter ou haver aduído, ter ou haver aduído, ter ou haver aduído, tá? Ter ou haver aduído, ter ou haver aduído. Aí eu tenho isso, ó, regra geral. Eu o havia ganhado, ela havia gastado, tinha pagado, certo? A questão é que esse verbo em particular, ele admite isso, ó. Eu havia ganhado ou eu havia ganho. Ela havia gastado ou eu havia gasto. Ela já tinha pagado ou eu já tinha pago. Então, veja bem, ó, ter ou haver não tem o reduzido. E eu não posso ficar trocando um pelo outro. Por exemplo,
Se fosse impresso e imprimido, não poderia. Entregue e entregado, não poderia. Se fosse salvo, salvado, não poderia. Eu não posso trocar a forma reduzida pela forma desenvolvida, porque cada uma foi criada para ser usada em uma voz. Mas esses verbos que são abundantes, eles estão caminhando para só usarem essa forma. Então, como eles estão nessa fase de transição, eles são os únicos verbos em que eu posso trocar o desenvolvido pelo reduzido. Então, nesse caso, se tivesse escrito assim, ela havia pagado a conta. Pagado é sinônimo de pago, sim. E eu posso substituir um pelo outro, sim. Nesse caso, pode. Tudo bem? Então, atentem para o que a gente disse. Impresso e imprimido são sinônimos? Sim. Posso usar um pelo outro? Nunca. Entregue e entregado são sinônimos? Sim. Posso usar um pelo outro? Nunca. Aceso, acendido são sinônimos? Sim, porque são formas de particípio, né? Posso usar uma pela outra? Nunca. Um na passiva, outro na ativa. Um com ser e está, outro com ter e haver, né? Na passiva, foi aceso, foi aceito, foi salvo, foi impresso. Na ativa, ter ou haver, tinha acendido, havia aceitado, tinha imprimido, havia entregado. Ter ou haver, aduído. Não posso trocar. Qual é a única exceção? Esses verbos do âmbito do dinheiro. Ganhar, gastar e pagar. São os únicos verbos em que eu posso trocar o aduído pelo reduzido. Ok? Aqui é dica de exceção. E o SESP já usou isso aqui. Fique de olho nisso. Ok? O que nós mostramos aqui foi, na verdade, uma dica bem especial. Foi uma aula dica especial baseada em uma questão que muita gente quis resolver de ouvido ou de leitura. E é conhecimento. Reveja quantas vezes você tiver que rever para você entender a lógica do raciocínio. De que você não pode trocar uma desenvolvida por uma reduzida, à exceção de pagar, ganhar e gastar. Essas são as exceções. E não esqueça, estamos agora de forma presencial querendo reforçar o seu conhecimento. Dia 9 agora estamos em Timon. Para quem vai fazer a prova em Caxias, vai logo lá para Timon ver a nossa revisão presencial, que a gente já vai dar as questões da prova, tá? Galera de Teresina, Grande Teresina, galera de Timon, vamos lá, vamos receber, na verdade, a bênção das questões da prova. Ok? Te espero lá.